Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que envie a sua luz maravilhosa sobre a nossa casa e nos envolva a todos, encarnados e desencarnados, para que a gente possa levar daqui a mensagem que nos fará seguir em frente em melhores condições. Vamos ler uma mensagem do livro Palavras de Luz. Sacrificando-se em benefício dos semelhantes, experimentam, mesmo sob a cruz das dores, a suave emoção das venturas celestes que os aguardam nos planos aperfeiçoados do infinito. Isso são palavras de Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Vamos, neste momento, fazer a nossa prece inicial. Quem quiser fechar os olhos, vamos ficar receptivos e vamos pedir ao Mestre Jesus, que é nosso guia e modelo, que Ele nos envolva na sua maravilhosa luz, que Ele possa nos ajudar a compreender a lei de amor, que resume todos os ensinamentos dele aqui na terra. Jesus amado, fortaleça-nos no bem, que possamos usar as nossas forças, a nossa coragem, em benefício dos nossos semelhantes, que possamos, através de pequenos gestos, uma palavra amiga, um bom dia, aliviar o sofrimento de quem anda conosco. Faça-nos fortes para que possamos ver o bem, ver o lado bom e ter esperanças de dias melhores, pois Tu estás no comando da nossa nave, que é o planeta Terra. Te pedimos, Jesus amado, que abençoe a palavra do nosso irmão expositor e que as águas que aqui foram trazidas possam ser magnetizadas, colocando-se em cada uma as energias de que estamos necessitados. Fique conosco, Jesus amado, e abençoe a todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Nós queremos trabalhar nesta noite, e todos nós já ouvimos falar de Cepé de Araju, o guerreiro das tribos guaranis, das tribos dos 7 povos, das missões, E nós queremos trabalhar esta obra, Cepé, o Guerreiro da Paz. É um livro psicografado, e com relatos históricos sobre este grande homem. E nós vamos fazer uma análise de alguns títulos e algumas referências dentro dele que são trazidas, mostrando não aquele guerreiro que a gente estudou através da literatura, dentro da educação nossa normal, mas sim um guerreiro da paz que vem e tem feito um grande trabalho por esse nosso Rio Grande do Sul. E para começarmos falando dele, nós precisamos referenciar também Oscar José Pitã, que vivenciou esse homem. Ele vivenciou no ano de 16 de dezembro de 1879, ele nasceu.
ele morava em Santa Maria e em 1942 ele faleceu. E ele fundou, né, em Porto Alegre, ele foi médico, né, ele é filho de militar, foi médico, e dentro da carreira dele trabalhava na área da psicanálise, mas nessa parte assim, junto com as pessoas. E o grande pedido, conheceu a doutrina espírita, e o grande pedido que a espiritualidade fez a ele é que fundasse um hospital psiquiátrico. E ele fundou o EPA, né, o Hospital Espírita de Porto Alegre, né, no ano de 1912. E esse homem, Oscar José Pitã, é um espírito que depois da sua desencarnação ele continua trabalhando junto dessas instituições. E ele é o médico, vamos dizer assim, o espírito que vem trazer, através, né, vem nos trazer essas referências, né, através da Maria Elizabeth Barbieri, esses relatos do CEPE. Porque não, José Pitã, Oscar Pitã, na verdade, ele foi no período, precisamente há 260 e poucos anos, quando CEPE estava ali fazendo todo aquele trabalho dele, ele era um padre jesuíta, e naquele período da redução de São Miguel, dos Sete Povos, né, ele vivenciava uma experiência como o Padre José. E esse Padre José, ele em determinado instante da experiência dele, ele recebe o pequeno órfão de pai e de mãe, através de uma febre muito grande, ele recebe esse espírito, esse serzinho pequeno, e que era o CEPE. Os pais tinham falecido naquele período, né, foi uma grande febre que tinha assolado eles, e o pequeno também estava em febre, mas foi acolhido e recebeu, né, do padre o auxílio. Então, assim, quando ele estava sendo recebido, entregue ao padre, um espírito se aproxima dele e diz o seguinte ao padre: cuida do meu filho, que terá a tarefa de mergulhar os corações desta terra na água lustral dos evangelhos de Jesus. Ampara-o, ensina-o a despertar os conhecimentos que traz consigo em meio a esse povo simples, a fim de que a comunidade lastreada no cristianismo primitivo volte a luzir agora no coração do mundo a pátria do Evangelho. O Espírito referenciando-se a ele. E Oscar Pitã também faz outra referência, que ele está lembrando, na verdade, das experiências de quando ele foi recebido, mas também num outro momento, quando ele está, na verdade, fazendo a sua retirada do plano físico. Ele diz assim: lembro-me com emoção quando ele deixou São Miguel pela derradeira vez. Era a última das batalhas. Saiu ao encontro do seu destino, exigindo o meu testemunho supremo da separação temporária. Mais do que isso, a resignação, o desapego a um ideal com que havíamos sonhado, construído juntos e que deveríamos deixar para trás, que era a construção dos povos, né, de toda a redução de São Miguel, que eram os sete povos, as missões. Né? E mais à frente a gente tem referência com relação a ele por médiuns que tiveram médiuns brasileiros, como o Divaldo Pereira Franco, o Raul Teixeira, e que nos falam o seguinte, né? A primeira vez que o nosso querido Divaldo viu o irmão Cepé foi em nosso lar, e aí é uma entrevista que ele está dando, na verdade, um companheiro ali de Santa Maria, mais ou menos pelos anos 74, 75, 1975. Né? O encontro deu-se durante o desdobramento noturno, durante o sono dele. Né? Então, o baiano, o sono do baiano, quando tomávamos o café da manhã, em nossa residência, Divaldo nos relatou que naquela noite veio ter com ele uma entidade luminosa que era um índio forte, muito bonito, pele vermelha
e que estava informando sobre os seus roteiros pela região das missões. Era a primeira vez que o Divaldo estava vindo ao estado naquela região. E que disse-lhe que ele já tinha se encarregado de afastar os possíveis perturbadores, né? E que os caminhos estavam desimpedidos na esfera espiritual. Então ele vinha trazendo a proteção. Outro fato também, eles dizem, tanto Raul Teixeira quanto Ana Guimarães e o próprio Raul Teixeira, que são médios, que vêm em seguida ao nosso estado, a partir desse episódio, narrado sinteticamente, Divaldo passou a relatar nos anos subsequentes que ao desembarcar do avião no Rio Grande do Sul, no aeroporto Salgado Filho, um dos espíritos que ali sempre está presente para recebê-lo é o nosso guardião pele vermelha. Então, são uma referência ao trabalho desse espírito. E nós vamos perceber que dentro da cultura guarani, né, dos índios e tal, eles fazem aquelas reuniões onde que os líderes se reúnem, né, para tomarem decisões. E isso se chama cabildo. E nessas reuniões, quando elas aconteciam, muitas vezes, diante das necessidades, né, pelos que eles estavam passando, né, e quando o Cepé, nesse período, ele adentrou a ser liderança, né, das primeiras partes, onde ele vai ser referenciado e ele é buscado através desse cabildo para ele assumir a postura de líder, ele vai, né, como liderança, e aí ele vem uma experiência que é interessante para a gente refletir a grandeza desse espírito. Ele diz assim, o texto ele é retribuir o mal com o bem. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que rigor desanima, afasta e irrita. É uma passagem do Evangelho, nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, quando eles tinham as guerras de tribos, né, porque havia muitas tribos indígenas naquele período, 1700 e pouco, né? Então, havia disputas entre as tribos. Né? E quando o Cepé ensinou o povo dele a não matar, mas sim trabalhar estratégias para que eles pudessem deixar o inimigo sem alimentação, sem recursos, de uma forma estrategicamente para que eles pudessem desistir dos intentos. Né? E aí, nesses processos, quando ele assumiu a liderança, certo dia trouxeram para junto para a redução, por pátio, né, uma grande leva de prisioneiros. E eles estavam, os guerreiros, todos eles, né, da tribo, estavam todos eufóricos. Né? E aí, com os tamborins e as festas todas, né, e ele, a gente vê por essa análise aqui, quem faz essa análise é, na verdade, né, o Oscar Pitã, que é, na verdade, pela lembrança, né, do padre, né, ele como padre lembra e vai lembrando, vai trazendo essas informações. Ele diz assim, que Cepé, diante de toda aquela algazarra, de toda aquela situação, ele vem e se coloca diante do povo, né, dos seus guerreiros, e diz o seguinte: desamarrem-nos, referindo, né, aos prisioneiros. Os guardas que tinham os aprisionados olharam-se sem entender. Ele repetiu com mais ênfase: soltem as cordas. O comando foi tão vigoroso que os vigias não resistiram mais. Começaram apressadamente a desatar os nós que prendiam pés, mãos e pescoços dos prisioneiros. Quando percebeu que todos estavam livres das amarras, ele falou: levantem-se. Um guerreiro deve sempre ficar em pé.
Cepé aproxima-se mais do grupo e, nesse instante, a minha visão espiritual do padre, né, observou que do seu tórax, do seu peito, né, um jorro de luz de uma cor como uma neblina se ineolava, né, na direção dos prisioneiros envolvendo-os. Percebi que as suas fisionomias, né, daqueles homens acusavam-se uma transformação substancial. O sentimento de aflição e medo que a pouco traumatizava tornou-se, né, em alívio para muitos que traziam os olhos marejados, o que traduzia o relaxamento das tensões vividas nos últimos dias, diante da guerra, de todo o conflito. Assim Cepé socorria os vencidos, materializando na vida o preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. E a gente vai referenciar também aqui uma outra parte que ele vai seguir. Ele diz assim: quando percebeu que infundira-lhes bem-estar, começou a sua locução voltando-se para as mulheres da tribo, elas que eram sirineus, que pensavam as feridas, alimentavam os guerreiros, teciam-lhe as roupas e por derradeiro enterravam os seus corpos. Chamou-as, apontou-lhes o grupo faminto, ferido e trópego, falando-lhe com uma entonação que revelava humildade enérgica. Vistam-os nus, alimentam os famintos, aliviem-lhe a sede, cure os enfermos. A maioria da tribo não estava entendendo o que se passava, mas a autoridade moral de Cepé era tamanha que não havia contestação e nem resistência. O sentimento de gratidão dos vencidos foi contagiando os vencedores, e a celebração transformou-se em um momento de grande fraternidade. Aquelas almas simples sentiam que as fibras mais recônditas do seu ser eram tocadas por algo desconhecido e que lhes dava um misto de serenidade e alegrias verdadeiras. Cepé ensinava aos seus liderados que é uma ilusão pensar que o extermínio de nossos opositores e adversários se opere com a violência desferida contra eles. Mais que isso, ao contrário, nos leva ao longos ciclos de lutas, à multiplicação de malquerências e ao eclodir de ódios. E essa cultura, dessa forma trazida, trabalhada, percebida, ela não é. Essa cultura ela não jamais foi analisada e percebida por qualquer povo sobre os guaranis. E também nos faz referência um outro texto que ele vem nos falar, que é sobre as cordas, que é um trabalho que os guerreiros faziam. E ele referenciava e usava muitas vezes ferramentas de guerra, de tal, insinuando nela um aprendizado. E aí ele nos diz assim, as cordas do arco, é o texto: coragem, amigos, tendes no Cristo vosso outro sócio modelo, mas sofreu ele do que qualquer de vós que nada tinha que ser penitenciário, ao passo que vós tendes para despiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra tudo resume, né? E aí a gente vai ver que na corda, no processo das cordas, quando eles faziam os seus arcos e flechas, ele vinha fazendo um trabalho junto dos seus guerreiros. Conversando com Cepé, o padre, né, ele me disse: temos aqui, pai José, pois ele era um filho, né, considerado um pai para o Cepé, um exercício que se assemelha ao preparo das almas para cumprir a sua missão na terra. Então, qual é o trabalho que eles estavam fazendo os guerreiros? Eles estavam pegando as resinas, né, que eles tiravam das árvores e tal, para trabalhar as cordas, para fazer suas flechas, seus arcos. A resina, né, ele fala aqui, né, que é a essência dali, são as dores, as lutas que vivenciam e fortalecem as fibras do caráter de cada um de nós, né?
as cordas do arco divino somos nós. Então, nós, retemperados diante da dor, do processo todo, né? É o que ele vem falar. Deus faz-nos instrumentos da sua vontade, para que o mundo avance no cumprimento de suas leis. Mas as flechas que desferimos precisam ter endereço certo, os corações humanos, e somente os atingiremos se lhe agregarmos a integridade que as resinas das dores educadoras nos conferem. Por isso, sofremos todos e somos iguais na dor. É para ganharmos a flexibilidade e o vigor necessário para que nos tornemos aptos a tocarmos os seres que são colocados sobre a nossa tutela. Você percebe, padre, ele referenciando o padre essa questão, que cada corda tem um tempo certo de infusão na resina? Não é assim a nossa resistência ao sofrer? Os efeitos das dores em nós é infinitamente variado e somente a experiência dará a dimensão do quanto seremos capazes de realizar e suportarmos em um processo de liderança, em um processo de vivência. Usando a forma de trabalhar com os guerreiros, percebendo sempre através deles uma forma de ensinamento e de análise, não da ferramenta como alguma coisa para tirar a vida, mas a ferramenta, a lança, ali a questão da flecha, o arco, como a oportunidade e a ferramenta que é a nossa vida também, que é através dos processos, aonde nós muitas vezes nos encontramos num processo de retificação pela dor, para que nós sejamos instrumentos da lei para atingirmos os objetivos, que é o coração dos nossos, daqueles que estão à nossa volta. E no texto A Marcha, olhai e marchai para frente. A lei dos mundos é o progresso. É a do progresso. E ele nos referencia que assim é a nossa vida. Quando as lutas estão menos árduas no dia a dia, na nossa vida, né? Os dias menos tumultuados, os planos dando certo, as oposições cedendo e os sentimentos, as nossas propostas se revelam animador, estamos na planície da existência, detendo-nos na contemplação do êxito. Estamos bem, tranquilos, harmoniosos, está tudo beleza. Tardando o passo para sorver a felicidade do momento. E aí ele diz assim: ledo engano, dizia o bravo Cepé, no vale urge andeis depressa, para que as noites das provações não vos encontre em campo aberto, nem os adversários vos alcancem desprotegidos. E isso ele trabalhava com os guerreiros, e ele trazia esse exemplo na vivência. Porque quando a gente acha que a vida está ganha, está boa, não sei o quê, aí daqui a pouco parece que começa a complicar e tal. Então, quando nós estamos bem, nós precisamos caminhar, fazer aquilo que é necessário fazer, para que, quando as dores chegarem, nós estamos avançando. Porque no momento da dor a gente não consegue caminhar. Vai caminhar nas horas que está mais tranquilo. Ele falava aos guerreiros, prevenindo-os para as lutas, e utilizava essa mesma imagem, ainda hoje, para nos alertar quanto aos adversários interiores que estão dentro de nós, né? Que são as indiferenças e os abusos que nos espreitam, aguardando as horas de vigilância para tomarem de assalto as nossas fileiras de trabalho, no contexto das equipes, nos dias de felicidade, de facilidade, deverão ser também momentos de trabalho, progresso e vigilância intensa na seara. Sua oportuna e bela e lúcida comparação do cacique missionário, para lembrarmos de aproveitar os tempos de bonança e irmos mais longe.
E ele fazia referência a isso com um texto da Bíblia, onde que ele, em Éfesos 5:8, diz lá assim: andai como filhos da luz. Então, marchar em tempo de guerra e de rumores de guerra, marchar em meio às tempestades, nas nevascas extremas, requer força e determinação. Então, nós precisamos essencialmente caminhar nos momentos que as coisas estão mais tranquilas. E percebendo também um outro texto, chamando para perto de si o povo e seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar-se a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. E aqui a gente vai fazer referência, pois ele era um homem voltado aos ensinamentos cristãos. E ele tinha sempre nas suas referências algumas passagens, alguns pontos, sempre referenciando e trazendo isso para auxiliar. E o padre José, sempre próximo, via e experienciava junto com ele muitas experiências onde que ele percebia. Então, quando os momentos eram mais difíceis, após o concílio lá do Cabildo, ele se retirava, ele ia para a mata, em retiro, e lá buscava vivenciar algumas experiências em oração, junto com a natureza e com espíritos, aconselhando-se para a sua vivência. E ele nos fala o seguinte texto: meu coração exaltou, o padre falou, porque minha leitura entendi que o céu viera, afinal em socorro de nossa gente. Nunca comentei com ninguém as visões que tínhamos sepéio, com relação à espiritualidade e às vivências. A nossa crença limitara-se à espontaneidade desses fatos, mas sabíamos nós dois da sua autenticidade. Muitas vezes, em meio a nossas preces e reflexões acerca das passagens do Novo Testamento, assistimos à chegada das almas nobres que dialogavam com o cacique. Eu ficava em oração silencioso, temendo quebrar a magia singular daqueles momentos. A ascensão de plenitude que deixava no ambiente, após esses instantes jamais esquecerei. O perfume silvestre das flores e demais plantas ao redor acentuava-se antes de suas presenças. Meu filho Cepé, assim eu o considerava, era o cacique, mas tinha todos os poderes de um grande pajé. E ele, percebendo tudo isso, vivenciando, ele nos fala assim: a sua fronte translúcida emitia saferina luz que me envolveu, transmitindo-me imenso bem-estar. Indaguei-lhe: qual é a estratégia, filho? Quando ele estava ali naqueles momentos próximos da onde Espanha, Portugal estavam para dominar as terras, E ele diz: ele distendeu o braço direito e apontou para o horizonte, dizendo: rumaremos ao centro da estrela da manhã. Surpreso, percebi que essa decisão conduzia os nossos guerreiros para o galope em campo aberto, sem o beneplácito das elevações e dos montes, que sempre foram os escudos inexpugnáveis, a arma mortal dos guaranis, que conheciam muito a região e nela eram imbatíveis e temidos. Ele percebeu o meu espanto e pousava a destra no meu ombro, falou: Padre José, amanhã seremos livres. E seguindo ainda mais uma referência, nós vamos ver que eram os momentos derradeiros da sua experiência, e ele, um texto que fala sobre a paciência, ele dizia assim: a ideia clara e precisa que se
que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é definitiva, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estrada num país ingrato. E aí a gente vai ver que nesses momentos eles estavam já se preparando para seria a batalha final. Ali ele já estrategou que na verdade ele não mais guerrearia com seus guerreiros buscando vencer, porque ele sabia que estava destinado aos povos, né, e aquela construção, todo aquele projeto, a eles serem martirizados, por causa de uma experiência que ele teve no passado, onde ele estava à frente de um exército e ele não conseguiu vencer, e agora ele precisava vencer, e levava junto consigo o povo todo, né? E aí ele fala com relação assim, redargui com certa descrença: de onde você tirou essas ideias, meu filho? Ele falando, o cacique falando com relação àquele entendimento de, né, por que passar por essas questões todas de dificuldade, de ser sacrificado e tal, né? Daí ele diz assim: pai José, eu vi. Você viu o que? Quando? Eu vi, padre, a assinatura de nossa sentença de morte. Mais confuso e agora um tanto apavorado, continuei indagando: do que você está falando, Cepé? Seja mais claro, meu filho. Lentamente ele levantou-se do pequeno tufo de grama onde estivera sentado e colocou-se de joelho à minha frente. Pai José, abençoa-me. De hoje em diante, terei a oportunidade bendita de edificar a maior de todas as fortalezas que um guerreiro já foi capaz de erguer na sua trajetória: a paciência. Pois, como guerreiro, ser paciente, esperando, né, o resgate. Daí pousei a destra sobre a sua cabeça e continuei ouvindo a sua fala repassada de emoção. Eu tive a visão dos dias futuros. Viveremos luas de aflição, meu pai querido, de espera, de lutas e, por fim, de resignação. Ordenaram que deixemos a nossa terra. O pai, né, ele está falando dos reis, né, que ordenaram que eles fossem aquelas terras, tinham riquezas e poder, né, e eles queriam para eles. Né? Então esse povo ia ser sacrificado. O pai de todos nós, prosseguiu ele, acena com uma marcha ascensional, tal como seu filho maior e nosso irmão Jesus a fez para o Calvário. Cepé era uma figura ímpar que mesclava uma doçura e uma submissão aos desígnios divinos, com tenacidade e determinação na sua função de liderança junto aos seus irmãos. Muito antes daquela manhã em que os mensageiros da companhia de Jesus chegaram a São Miguel, com a ordem emanada do tratado que expulsava os guaranis de suas terras, Cepé preparava-se diuturnamente para forjar a têmpera espiritual necessária para os dias que viriam. E a partir dali a gente conhece a história e sabe que eles foram, na verdade, trucidados, mas eles não resistiram. Porque, como ele diz aqui, era a hora de fazer a resignação e fazer o seu processo de crescimento. Mas nós, o que fica para nós, não é a questão só da história. Fica o exemplo de um espírito, de uma alma que vivenciou a sua experiência na Terra com galhardia, vencendo os momentos, vencendo aquela questão do guerreiro que gosta de guerra, que faz, que sacrifica. Muito mais ele buscava os aprendizados para retificar a si e ao povo. E através dos ensinamentos trazidos
né, que ele tinha muito nítido dentro de si, dos ensinamentos cristãos, ele fazia a sua vivência, ele fazia com que o seu povo era direcionado. Muito daqueles povos, no princípio, não estavam juntos deles, mas como aqueles primeiros guerreiros que foram adotados, foram ali aceitos e tal, muitos deles se retiravam dali, logo após, e voltavam em todas as suas tribos, fazendo parte daquele contexto. Por causa dessa vivência diferenciada que Sepé tinha junto do povo. E ele é esse espírito que continua fazendo esse trabalho e que nos serve de exemplo. Nos serve de exemplo que o que nós vivenciamos no dia a dia de hoje, a gente muitas vezes acha que é o máximo, vamos dizer assim, é tudo que a gente, né? Mas a gente sempre deve esperar e perceber que a vida não é somente esse momento de agora, é muito mais. Nós somos seres imortais. A morte não existe, a vida segue, o caminho é enorme que nós temos ainda pela frente, e o ser, para ser feliz, como é o processo, e como Sepé hoje se encontra, um ser de luz, por vencer, não o mundo, vencer a si mesmo, as suas limitações, ele venceu. E ele é exemplo nesse sentido para nós, né? E a nós, que cada um de nós possa fazer a nossa parte. Muito obrigado. A partir desse instante, vamos nos preparar para recebermos as energias do passe, vindas de Deus e de Jesus. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, sentindo um estado de calma e profunda paz. Vamos mentalizar essas maravilhosas energias penetrando nosso ser, enchendo nossos corações com paz e amor. Vamos juntos mentalizar estas energias de paz e esse amor se estendendo sobre toda a Terra, envolvendo toda a humanidade, em silêncio, com esta música suave que nos envolve, e por alguns instantes vamos nos preparar para receber muita luz. Senhor, somos gratos a Ti pelas maravilhosas energias que acabamos de receber. Sabemos que nunca irás nos desamparar, principalmente nos momentos mais difíceis de nossa vida. Que possamos ter a consciência de que nossas dificuldades deverão ser superadas por nós e que Teu amparo sempre será muito grande. Guarda-nos, Senhor da vida, em Tua luz. Que assim seja.